Já estamos de volta com o nosso Café Intimidade de hoje. Quem sabe você está ligando a sua TV agora. Eu estou conversando com o apóstolo Wagner Pacheco, aqui da primeira Igreja Batista da cidade de Itajaí. Pastor, recentemente eu estive ali com o senhor, né? Com toda a equipe, a sua equipe, apóstolos, líderes, pastores. A gente até vai ver algumas imagens, estive realizando uma matéria, porque recentemente então teve esse congresso, que foi o Congresso Estadual das Igrejas no Modelo dos 12, aqui do sul do país. Então, posso dizer que a cidade de Itajaí hoje funciona para os 3 estados como uma base ministerial, porque o senhor, como apóstolo, é cobertura sobre as equipes de 12 desses 3 estados, né? Uhum. Correta a percepção. Hoje, por estarmos residindo aqui, acaba que dentro de até de uma condição logística, se tornou muito fácil a gente coordenar os 3 estados a partir da cidade de Itajaí. Então, hoje na nossa coordenação, a gente engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O evento que você esteve lá nos dando a gente está até acompanhando as imagens aí agora. Conosco lá, né? É um evento que é realizado anualmente, né, em cada um dos estados, e esse em particular referente ao estado de Santa Catarina, onde nós tivemos 2 etapas. Uma, a que aconteceu ali no templo da primeira Igreja Batista. É essa que a gente está acompanhando, né? Isso. Né? E ali nós reunimos líderes de Santa Catarina, pastores e apóstolos, e tivemos também a presença maravilhosa de Asaf Borba, que alguém bênção, né? Uma pessoa que traz um legado tão Deus, maravilhoso, né? Que experiência gostosa. Eu, na minha juventude, abrindo um parêntese bem breve aqui a respeito de Asaf Borba, na minha juventude eu era líder de jovens e líder de louvor também. E todo um movimento de despertamento do louvor, à época, se deu justamente em cima de um momento em que Asaf Borba, ali década de 80, finalzinho da década de 80, estava trazendo um sopro diferenciado no louvor para as igrejas no Brasil. Né? Os cânticos congregacionais que até então não aconteciam nas igrejas, né? Da maneira e forma como hoje é tão comum. E eu me lembro, aí lembrando aquele momento, e ele estando ali com a gente também, a gente já vem caminhando juntos há uns 3 anos aproximadamente, mas o privilégio de tê-lo aqui em Itajaí, tê-lo ali junto à nossa igreja, participando com a gente também desse congresso, que foi um marco para a gente aqui, como acontece todos os anos. E as igrejas no Modelo dos 12 são igrejas que trabalham com a sua base no discipulado, um discipulado bem próximo, né? Estando com essas pessoas, são grupos de 12. Se nós fôssemos resumir, né, numa frase, de um contexto, qual é o foco principal hoje das igrejas no Modelo dos 12, da igreja celular, né? Aqui para o sul do país e para todo o Brasil e para o mundo? A igreja em células no Modelo dos 12 tem 2 objetivos principais. Pelas células, gerar crescimento e pelas gerações de 12, gerar a multiplicação. Porque nas células você tem a potencialização do testemunho pessoal. É a igreja reunidas em pequenos grupos, nas casas, abrindo esse espaço de caráter familiar para o acesso de amigos, de vizinhos e de familiares. Que é a base da igreja primitiva, a base da igreja de Atos, né? Exatamente. E é onde, dentro desse ciclo de relacionamento, o teu testemunho pessoal vai falar muito mais forte. O teu testemunho pessoal vai estar ali no foco de tudo aquilo que as pessoas querem de fato ouvir e entender. O que esse evangelho realmente produz na vida de alguém que eu conheço e que tem o antes e o depois desse evangelho, né? E pelas gerações de 12, nós temos o trabalhar da formação de novos líderes através do discipulado de maior aproximação, de maior profundidade, onde nós vamos trabalhar não só o aspecto de formação bíblica, teológica, mas também o aspecto da formação do seu caráter, das suas disposições de liderança, assegurando no crescimento produzido pelas células
a continuidade desse processo, tendo outros líderes que também vão dividir e partilhar responsabilidades para que a igreja, mesmo se tornando uma igreja de multidão, não perca esses vínculos de proximidade, de relacionamento. É tão importante isso, e até agora o apóstolo falando, eu criei um link na frase do dia de hoje, que é uma frase sua. Eu quero ver o sul do país transformado na sua identidade. Então você imprime nessa igreja, que não é nós não estamos falando uma placa, nós estamos falando da igreja de Cristo, né? Você imprime nessa igreja o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, restaurando-a por isso, e ela vai reproduzir essa identidade, exatamente, né? Exatamente. A frase citada por você, eu quero ver o sul do Brasil transformado na sua identidade, é um projeto, é um alvo, é uma meta, por acreditarmos que dentro do que estamos fazendo, pelo crescimento que as células produzem, pela multiplicação assegurada pelas gerações de 12, se persistirmos nesse projeto, nesse processo, né, não teremos um outro destino que não seja ver esse povo tão maravilhoso, essa gente tão preciosa do sul do Brasil, tendo de fato a marca do Evangelho como característica distintiva de um povo que a gente quer ver morando no céu, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles tiveram isso tão forte na vida deles, que eles saíram após a ascensão de Cristo, eles mudaram a história da humanidade, né? Jesus veio, imprimiu neles, e isso mudou a história da humanidade, está nos alcançando até hoje, vai alcançar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até que Jesus volte, né, pastor? Que tremendo. Pastorinho, falando da primeira igreja batista aqui, né, da PIB aqui de Itajaí, quais são os dias de culto? Olha, nós temos duas reuniões principais, né, que são reuniões abertas, né, e que fica aqui o nosso convite a qualquer pessoa que nos assiste, que está conosco, nos acompanhando nesse café, aos sábados, 19h30, e também aos domingos, 19h30. Aos sábados é uma reunião em grupos homogêneos, então se reúnem as crianças, se reúnem os jovens, os adolescentes, homens e mulheres em atividades bem distintas uma da outra, com uma abordagem bem apropriada a cada grupo. Isso. E o domingo, 19h30, já é aquele culto tradicionalmente conhecido por todos, como culto da família, onde todos estamos juntos, celebrando ao Senhor e rendendo a Deus as ações de graças por tudo que Ele nos tem proporcionado. É verdade, Ele tem feito grandes coisas, né, pastor? Cada particularidade que o Senhor vai produzindo na nossa vida, vai nos transformando em pessoas melhores, vai nos levando além. Eu queria que você me desse agora mencionasse o seu coração de pastor hoje a respeito do Brasil. Como está? Muito esperançoso por trabalhar com o Evangelho e por ver dia a dia o que esse Evangelho de fato produz na vida e no coração do homem. O meu coração sempre é esperançoso por ver uma nação crescendo, uma nação prosperando. Eu conheço o Brasil, Mônica, de ponta a ponta. Já sou natural do Rio de Janeiro, então conheço o Sudeste. Carioca, então. Sou carioca. O meu sotaque já não denuncia tanto, né? Já caminhou bastante, né? A gente vai aderindo um pouquinho de cada lugar. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, morei por 3 ocasiões no sul do Brasil, já morei por 2 ocasiões no Nordeste brasileiro, né, em Recife e em Natal. Já morei um período em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é centro-oeste. Minha família, minha mãe e irmãos residem lá até hoje. E já morei no norte por 7 anos, em Manaus, tendo a oportunidade de também conhecer outros estados ali do norte e ter a dimensão da riqueza desse povo tão maravilhoso que é o povo brasileiro. Um povo que tem coração aberto, portas abertas, né? E que compreendemos que o Evangelho, estando presente no coração desse povo, pode nos fazer, além da alegria que já temos pelo nosso natural, pode nos fazer também herdeiros do céu, né? Para levarmos esta condição e essa particularidade como povo brasileiro para também fazer a grande diferença nos céus. Trabalho por isso.
É verdade, né? Homens Então, muito resolutos esperançoso. e convictos, eles podem transformar Verdade. a história de uma nação, né? Verdade. Pastor, foi um bate-papo muito especial, realmente, assim, a gente já estava há algum tempo tentando ajustar as nossas agendas, né? E o Senhor nos concedeu esse tempo e deu certo do pastor estar aqui com a gente, conversando um pouquinho. Leve o abraço da TV MCA para toda a sua igreja. Sempre que houver algo especial, nós estaremos juntos. Eu creio que é muito especial nesse tempo nós estamos nos unindo, cada um, né, com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos para que nós possamos fazer cumprir a herança, a promessa de Deus sobre a vida da nossa nação, né? Correto. Eu que agradeço também, Mônica, a oportunidade, o convite, né? A nossa ausência aqui em outros momentos não se deu por outra razão que não fosse, de fato, limitações realmente da gente encontrar o dia e a ocasião correta. Verdade. Mas chega sempre o tempo, né? Glória e a Bíblia Deus, diz que demais, né? tudo é formoso a seu tempo. Eu agradeço a receptividade, né? E aproveito aqui a oportunidade para estender a todos aqueles que nos acompanham nessa programação, dizendo que a Primeira Igreja Batista de Itajaí, há 51 anos, está presente aqui na cidade, proclamando o Evangelho, e você que nos ouve, você que nos acompanha, será sempre muito bem-vindo nas reuniões já mencionadas anteriormente. Deus os abençoe tremendamente. Mônica, muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Glória a Deus. A Primeira Igreja Batista da cidade de Itajaí está ali na rua Benjamin Franklin, né, pastor? Correto. Benjamin Franklin Pereira, 435, na Vila Operária. Tem 2 telefones aí que você pode entrar em contato, que é o 3344-6406, querida Pamela, todas as tardes está ali, né? E também o 9956-8339. Então, meus queridos, Deus está fazendo grandes coisas, Deus está levantando cada dia mais homens e mulheres para que Ele possa realizar a sua obra. Ele também conta com você. Abre o seu coração para o chamado de Deus. Assim nós terminamos o nosso Café Intimidade de hoje, crendo que grandes coisas o Senhor ainda está por fazer. Ó, grande beijo no coração de vocês, amanhã a gente volta. Tchau!